Olá, turminha linda do quarto ano. Que bom, né? Descansaram, passaram esses dias sem precisar preocupar com videoaula, com atividade. Deu para brincar, deu para jogar, deu para fazer várias coisas, né? Mas estamos de volta, graças a Deus. Tem tanta coisa para a gente aprender, né? Tem tanta coisa para a gente poder pensar, não é? Atitudes que a gente precisa melhorar, né? Infelizmente a gente não tá lá no colégio ainda, por enquanto, né? Mas estamos crendo que logo, logo estaremos juntos, né? E enquanto isso, nós vamos estudar, continuar estudando assim, né? Pensando sempre que logo, logo isso vai melhorar e a gente vai poder estar junto, né? E eu quero te incentivar, já pegar seu material. Se você ainda não pegou, pausa o vídeo, pega lá o seu livrinho do Líder em Mim, né? Já separa seu material, seu caderno, sua bolsinha de lápis, né? Pra gente começar, né? E eu quero que a gente faça junto a atividade. A gente vai ler junto, pensar juntos, né? E fazer juntos. Depois a gente corrige, tá bom? Vamos fazer assim? Então, eu vou pedir para você abrir na página 22. Então, vamos abrir agora na página 22 para que a gente comece a nossa leitura e a nossa reflexão sobre a lição de hoje. Vamos lá? Então, começando a nossa lição de hoje, fala do hábito 2, começa com o objetivo em mente, e a lição de hoje é princípio, o mais precioso. Ai, professor, eu não sei o que é princípio. Calma, que nós vamos falar muito sobre princípio. Vocês vão sair daqui, terminar essa aula sabendo tudo sobre princípio. E o mais importante, não adianta só saber, né? Colocar em prática, não é verdade? Então vamos lá. Líderes procuram viver com base em princípios. Quer saber por quê? Porque os princípios nunca mudam, ou seja, são eternos, são universais, isso é, são os mesmos em todo o tempo, em todo o mundo, né? Em todo o tempo também. Exemplos. Então, vou te dar alguns exemplos de princípios. Então, a gente sabe que os princípios não mudam, não, independente de onde a gente esteja, do lado da pessoa que a gente esteja, os princípios eles são imutáveis, eles não mudam. Pode ser há 10 anos atrás, pode ser daqui a 10 anos, pode ser aqui no Brasil, pode ser na China, aonde que a gente está, no tempo que a gente estiver, os princípios eles são imutáveis, eles não mudam, eles são eternos. Então, vamos aos exemplos. Honestidade. Então, a pessoa, ela ser honesta, ela não fazer aquilo que é errado. Então, se ela recebeu um troco para mais, a pessoa que ela é honesta, ela vai lá e ela devolve. Aí na nossa escola, aquela barraquinha da fruta, não fica ninguém vendendo nada, né? Então tá lá a fruta, tá lá o potinho de dinheiro. Então a fruta é R$ 1, você coloca lá a sua moedinha de R$ 1 dentro da vasilha. Se você não colocar, você vai estar sendo desonesto, não é verdade? Mas tem alguém lá vigiando? Não, não tem. Isso é pra gente trabalhar também a nossa honestidade. Então você sabe que aquela fruta teve um custo e você precisa pagar por ela. Então você vai lá e vai depositar o seu dinheiro. Ah, mas não tem ninguém olhando, eu não vou pôr. Mas é só quando alguém está olhando que a gente faz o que é correto? Não, né, gente? A gente tem que fazer aquilo que é correto todo o tempo. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, o Senhor nosso Deus, ele vê todas as coisas, né? Então, por mais que, mas ninguém viu, o disciplinário não viu, o professor não viu que eu peguei a fruta e tudo, mas a gente viu e você viu. Então, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, ok? Então, vamos lá. Justiça. Então, quando a gente pensa, né, nos atos de justiça, são os princípios imutáveis. Se você está vendo
alguém, né, uma pessoa grande bater numa pessoa pequena, né? Tá lá batendo muito forte. Você fala, gente, é injusto. É claro que ele vai bater mais forte. Essa outra criança é muito pequena. Aí, por exemplo, tem 2 primos seus brigando. Aí você vai e fala, para, vai machucar, ele é pequeno. Você não tá vendo que é injusto? Né? Porque o outro é bem maior. Então, um outro princípio aqui é a justiça. O respeito, né? A gente respeitar as pessoas, né? Chegar, com licença, olha, o senhor me dá licença, né? Por exemplo, eu vou chegar na casa da outra pessoa e eu vou ficar colocando o pé no sofá, eu vou pular no sofá, sentar e pular no sofá da outra pessoa, eu vou chegar abrindo a geladeira? Não, a gente tem que respeitar o espaço do outro. Eu vou chegar abrindo a bolsinha de lápis da colega, tirando as coisas? Não, não pertence a você, a gente tem que respeitar. Você pode me emprestar, né? E o outro que a gente também está citando aqui é responsabilidade, que a gente já está falando sobre responsabilidade há bastante tempo, que é um dos hábitos que o Seja Proativo tem esse princípio da responsabilidade. Então, além do Seja Proativo, você fazer, ter atitudes que não precisa de ninguém estar pedindo para você fazer, você faz e você sabe que você precisa fazer. Então, você tem a responsabilidade, você sabe que precisa fazer e você vai lá e faz, ok? E nós vamos aqui ver alguns exemplos de alguns alunos. Vamos ler lá. Estes alunos possuem princípios que são importantes para eles. Então, por exemplo, a Aline diz assim: eu acredito na importância de ser gentil, justa e honesta. Então, para a Aline é muito importante ser gentil, justa e honesta. A Franciele, eu acredito na importância de ser responsável e ser dedicada. O Samuel, eu acredito na importância de mostrar gratidão e ajudar os outros. O Jefferson, eu acredito em compromisso, respeito e lealdade. O Maurício, eu acredito na perseverança e na organização. Então, tem vários princípios. Então, todos esses são princípios. Eu expliquei alguns para vocês, outros eu tenho certeza que você já sabe. Questão 1. Quais dos princípios destacados acima são os mais importantes para você? Então, você vai colocar, nossa, professora, para mim é honestidade, assim. A pessoa ela tem que ser honesta, ela não pode roubar, pegar nada de ninguém, ela tem que fazer aquilo que é certo. Ah, não, professora, mas o meu é ser justa. Eu não gosto de ver injustiça, das pessoas fazendo, né, mal pro outro. Não, professora, eu tenho uma coisa. O mais importante é ajudar os outros. Então, você vai escrever em cada um aqui, ó. Desses quadradinhos, vocês vão escrever quais são os mais importantes. Você pode começar aqui pelo mais importante, depois o segundo mais importante, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ok? Não tem certo e errado, é aquilo que é importante para você, tá bom? Eu não vou nem colocar esse na correção, assim, né? A gente vai pensar juntos, como eu disse, nós vamos fazer juntos. Por quê? Eu quero que você coloque aquilo que é importante para você, tá bom? Não, professora, para mim organização, eu gosto das coisas organizadas, tudo bem. É porque como nós somos diferentes, né? A Bíblia fala que o Senhor nos criou de maneira tão diferente, né? A multiforme sabedoria de Deus, então cada um tem várias características que Deus nos fez e isso é expressão de Deus em nós, então cada um é diferente, né? Aqui não tem certo nem errado, é aquilo que você acha que são os princípios mais importantes. Na página 23, nós vamos fazer atividades juntos e nós vamos começar lendo lá em cima. Imagine uma vida inteira vivendo o oposto, ou seja, sem princípios, como seria? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você escreva no seu caderno, você vai colocar a data e vai escrever lá, a aula de competências e princípios, igual a gente já faz, a data de hoje, dia 9/6, e você vai escrever lá, aula princípio mais precioso, ok? E aí você vai colocar exatamente essa pergunta.
Imagine uma vida inteira vivendo o oposto, ou seja, sem princípios. Como seria? Essa perguntinha bem no início da página aqui em cima, você vai escrever no caderno para mim, tá bom? Que quando a gente retornar eu vou dar o visto. Então, como que você acha que seria viver sem a bondade, sem o respeito, sem o amor aos outros, sem a lealdade? Como que seria viver assim? No meio da injustiça, né? Como a gente diz aqui, no meio da ingratidão. Como que seria? Então, você vai escrever aí para mim, tá bom? Pode escrever um parágrafo. Professora, posso colocar 2 parágrafos? Pode. Pode colocar de 1 a 2 parágrafos, tá bom? Tá bom? Combinado? Porque eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Para você entender como é importante os princípios na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Em cada cenário, nós já estamos no número 2, tá, pessoal? Número 2. Em cada cenário, identifique o princípio que está faltando. Se precisar, consulte os princípios da página anterior. Como a gente citou, são vários. Então, a letra A. Vamos lá. Meus amigos pensam que eu não gosto de fazer minhas tarefas escolares, mas isso não é verdade. Estou muito ocupado à noite praticando futebol, tarefas domésticas e às vezes me esqueço de colocar as tarefas na minha mochila. E aí, gente? O princípio que está faltando é... Então, você vai preencher, tá bom? Eu vou ler a segunda, letra B. Você vai preencher e depois a gente vai corrigir, tá? Mas eu quero que você pense, eu quero que você faça, tá bom? Então, o que você acha que está faltando aí? Qual que é o princípio? Tá faltando qual? Tá? Letra B. Adoro as guloseimas da minha avó, que minha avó faz. Esses dias, minha avó fez umas deliciosas bolachas com gotas de chocolate e deixou em casa. Quando eu cheguei, vi as bolachas, fui logo comendo e me esqueci de agradecer. Que princípio que tá faltando aí, pessoal? Então, a gente vai colocar. A vovó fez logo os cookies, né? Que tá escrito bolachas, mas aqueles cookies de chocolate maravilhosos, deliciosos. E aí? Nada? Nem muito obrigado? Que triste, né? Nó, feio demais. Então, qual que é o princípio que tá faltando? Letra C. Meus amigos pensam que fofoco sobre eles. Eu não tenho culpa de saber o que está acontecendo. E se as pessoas me fazem perguntas sobre eles, eu vou responder mesmo. Só não gosto que contem os meus segredos, os dos outros, eu nem ligo. O princípio que está faltando é... Então, você vai pensar, se tiver dúvida, vai lá na página 22, dá uma olhada nos princípios e vê qual o princípio que está faltando. Fechou? Letra D. Eu quero muito entrar no time de futebol da escola. Na realidade, eu sei que jogo bem, mas não gosto muito desse negócio de ficar treinando. Eu começo bem, mas vou desanimando de treinar com o passar do tempo. Qual que é o princípio que está faltando? Você vai escrever aí. Eu sei que tenho dificuldade em matemática e minhas amigas não estão se saindo bem. Eu acho que estou indo por meus próprios méritos. Estou indo bem por meus próprios méritos. Se elas quiserem ir bem, que estudem sozinhas. O princípio que está faltando é... Então, pessoal, triste, né? Nós vamos fazer o seguinte. Você vai pausar o vídeo agora, fazer a atividade, né? Vou dar esse tempinho e a gente faça a correção. Mas eu tô te pedindo para que você entenda melhor a atividade. Pausa o vídeo e faz você, porque eu sei que você é capaz, tá bom? Então, vamos voltar? Então, vamos lá. Você que já fez a atividade, vamos corrigir. Como eu disse, a atividade da página 22, ela é pessoal. Você vai escrever os princípios que você acha mais importante, tá bom? E página 23, vamos à correção. Então, vamos lá. Em cada cenário, você vai identificar o princípio que está faltando.
ok? Se precisar, você vai consultar a página 22 e olhar, né, aquilo que você acha. Então, vamos lá. Meus amigos pensam que eu não gosto de fazer minhas tarefas escolares, mas isso não é verdade. Olha, por que os amigos então pensam assim? Porque provavelmente ele não está fazendo as atividades escolares, né? Eu estou muito ocupado à noite, praticando futebol, as tarefas domésticas. Às vezes eu me esqueço de colocar as tarefas na minha mochila. Talvez até ele faz, mas ele esquece de colocar. Talvez ele até fez em casa, mas aí ele faz uma coisa, outra joga futebol, faz um trem aqui em casa, joga um videogame, tarará, tarará, e esquece de colocar as atividades na mochila. E aí? O princípio que está faltando é... Então, vamos lá. Primeiro, responsabilidade, planejamento. Ele tem que se planejar. Olha, o que é importante amanhã? Amanhã eu tenho aula. Amanhã eu tenho trabalho de matemática. Eu fiz o trabalho. O que eu tenho que fazer? Guardar na mochila. Colocar o trabalho dentro do caderno. Se eu tenho aula, se vale ponto, se eu fiz o trabalho, eu tenho que guardar. Conferir lá o horário. Qual que é outra coisa? Compromisso. Não é verdade? Igual agora, vocês estão recebendo as aulas e tudo, para que a gente aprenda. Você também tem responsabilidade, né? No dia, a aula que você vai ter, você assiste às aulas, faz as atividades, né? Para poder te ajudar, para você assimilar melhor. Que quando a gente voltar vai ser muito mais fácil, ok? Letra B, adoro as guloseimas da minha avó, que minha avó faz. Esses dias, minha avó fez uma deliciosa bolacha com gosto de chocolate e deixou em casa. Quando eu cheguei e vi as bolachas, fui logo comendo e me esqueci de agradecer. O princípio que está faltando é gratidão, né, meu amor? Por quê? Olha só, gente. A vovó fez com todo carinho, sabia que a neta ou o neto gostava. Nem um muito obrigado, gente. Ô, vó, eu amei, que delícia, muito obrigada. Ai, vovó, obrigada demais. Nossa, obrigada, né? Então aqui é gratidão, né? Letra C, meus amigos pensam que fofoco sobre eles. Eu não tenho culpa de saber o que está acontecendo. E se as pessoas me fazem perguntas sobre eles, eu vou responder mesmo. Só não gosto que contem os meus segredos. Ah, dos outros eu nem ligo. Por que será que essa pessoa aqui não gosta que fale dela? Porque é ruim, não é? Não é horrível as pessoas ficarem falando da gente pelas costas? Olha lá o colega, nossa, o fulano esqueceu o caderno. Nossa, mas que irresponsável, que não sei o quê. Não é ruim as pessoas ficarem falando isso? É muito ruim, né, gente? Ficar fofocando, falando do outro. É feio, é horrível. E qual que é o princípio que está faltando? É o respeito. A gente tem que respeitar. A gente não tem direito de ficar falando de um, de outro, de outro. Olha o que o Senhor Jesus nos ensinou, a amar o outro, né? A não ficar... Amar não dá o direito da gente criticar o outro, não. Ok, gente? E o outro é lealdade, né? A gente ser leal com o amigo, né? A gente, como eu disse, não dá o direito, eu fiz atividade, eu vou falar que ele não fez. Não, gente, porque muitas das vezes a gente não sabe o que aconteceu na vida dele, né? Teve uma situação uma vez que o colega, né, enfim, não fez atividade, os colegas estavam tudo falando, era uma atividade muito importante, não fez e tudo. E aí, quando eles ficaram sabendo, eles falando mal, não fez, não sei o quê, como não fez, que absurdo, era uma atividade tão importante. Quando foi ver, uma pessoa da família do colega morreu, e aí eles foram pro enterro, velório e tal, e daí não teve como fazer, não tinha jeito de fazer, né? A pessoa estava muito abalada, o colega estava muito abalado, e os outros falando mal, mas não sabiam o que tinha acontecido com essa pessoa, né? Que realmente estava passando por uma situação muito difícil. Tanto que depois a mãe, né, desse aluno foi conversar lá na escola, explicar e tudo, né? Então, é muito feio a gente falar dos outros.
Letra D. Eu quero muito entrar no time de futebol da escola. Na realidade, eu sei que jogo bem, mas não gosto muito desse negócio de ficar treinando. Eu começo bem, mas vou desanimando de treinar com o passar do tempo. O princípio que está faltando é perseverança, persistência, né? Ai, mas nossa, desanimo. Eu danço, eu tô dançando. Aí eu danço e depois eu desanimo de ir porque tá frio, agora começou a fazer frio. Não, gente. Eu sei que agora a gente não tá podendo sair, mas a gente tem que ser persistente. A gente tem que ser perseverante. Ah, esse negócio de estudar, eu comecei a estudar, mas agora tô desanimada, porque já tem um tempão que eu não faço. Então eu tô desanimada, tô com preguiça, mas quando você começar, a nossa mente é assim, na hora que a gente começa, ela começa a exercitar e aí a gente vai. Mas tem que persistir, tem que continuar, né? Porque senão a gente vai desanimando e não é, a gente tem que continuar a ser perseverante. E na letra E, eu sei que tenho facilidade de matemática. Minhas amigas não estão se saindo bem. Eu acho que estou indo bem por meus próprios méritos. Se elas quiserem irem bem, que estudem sozinhas. O princípio que está faltando é o de ajudar os outros. Ela só está se importando com ela mesma. O nome disso é o que, gente? Egoísmo, né? Quando a pessoa só pensa nela, não é verdade? Então, gente, o que eu quero que a gente entenda com a lição de hoje é que vamos aplicar esses princípios na vida da gente. Como eu falei, imagina a nossa vida sem esses princípios, só que eles estão aí, não é para ficar assim, de enfeite, não, igual aqui no nosso livro, né? Escrito aqui, vou deixar aqui enfeitando. Não, esses princípios são para serem vividos, são para a gente praticar, né? São para a gente vivê-los, ok? E eu, agora que a gente já terminou a atividade e tudo, eu só vou te lembrar de não esquecer de fazer atividade no caderno, essa daqui, tá bom? Você vai copiar essa pergunta e escrever a resposta, né? Como seria, imagina uma vida inteira vivendo o oposto, ou seja, vivendo uma vida sem princípios. Como que seria, tá bom? Né? Então, você escreve aí que quando a gente retornar, eu vou dar o visto. Um beijo grande, até a próxima aula.